Meus cumprimentos a todos. Pedimos a Jesus que neste momento nos inspire e ilumine para bem desenvolvermos o conteúdo que vamos apresentar. Se trata de um assunto bastante atual e que tem como título, no nosso caso, Fake News à luz da doutrina espírita. A expressão fake news é uma expressão inglesa que quer dizer notícias falsas. E é impressionante como isso, na atualidade em especial, se tornou uma epidemia, uma febre. E nós vamos basear a nossa fala em 3 materiais. Um é esse livro aqui, que tem como título E para o Resto da Vida, do Wallace Rodrigues. Trata-se de um livro supostamente voltado para crianças, que contém várias historinhas, né? Mas são histórias bastante profundas e que servem para a reflexão de nós adultos também. Também nos baseamos no livro dos Espíritos, a questão 886, no Céu e o Inferno, na parte 7 do Céu e Inferno, item 16. E também vamos contar uma história supostamente atribuída a Sócrates, a esse filósofo grego, bastante importante para nossa reflexão, que tem como título As 3 Peneiras. Muito bem, vamos começar então pela primeira história, que tem como título As Penas. Trata-se de um episódio a respeito de 2 meninas, 2 irmãs, muito brincalhonas, com uma imaginação extremamente fértil e muito inconsequentes. Não faziam por mal, mas o fato é que elas, dando asas à imaginação, inventavam muitas histórias a respeito das pessoas, né, ali da vizinhança. Histórias essas que causavam bastante desagrado às pessoas e muito constrangimento para a mãe delas. E apesar de toda a orientação que a mãe dava, as meninas reincidiam naquele comportamento. Até que a mãe então resolveu utilizar de um ensinamento sério, porém lúdico, para ver se as crianças conseguiam não só entender, como mudar de comportamento. Então o que ela fez? Pegou um travesseiro com penas, né, preenchido com penas, chamou as meninas, foi para um quintal e entregou esse travesseiro para elas, dizendo: olha, agora cada uma de vocês vai cortar esse travesseiro nas extremidades. E as meninas então cortaram o travesseiro e, para a sua diversão, elas perceberam que as penas começaram a voar. E aí foi uma brincadeira só, né? Elas corriam para lá, corriam para cá e imaginaram que aquilo eram flocos de neve que estavam caindo sobre as suas cabeças. Muito bem, depois que elas brincaram bastante, que essas penas se espalharam por todo o quintal, a mãe então tornou a chamá-las e falou: então, minhas filhas, agora eu vou dar para vocês essa almofada vazia e eu quero que vocês a preencham com essas penas que foram espalhadas pelo vento. As meninas possivelmente devem ter arregalado os olhos e falado: mas mãe, isso é impossível. E a mãe então falou: então, é isso que acontece com as histórias que vocês inventam das pessoas. Elas se espalham e depois é impossível recolher essas histórias e refazer, né, ou corrigir o mal que vocês fizeram para essas pessoas. Então as meninas relatam que essa história foi tão marcante que elas se emendaram para o resto da vida. Bom, então aqui nessa história o que a gente percebe? Comportamento inconsequente, que não era movido por nenhum sentimento mal, né, porque elas eram apenas crianças. Elas pediam desculpas e diziam que iam reparar o erro, mas era uma promessa que não podia ser cumprida de fato. A mãe intervia, né, e interveio de uma forma muito eficiente, porque isso modificou a conduta das meninas.
Então a gente vê assim, que as meninas até demonstravam arrependimento. Mas segundo a doutrina espírita, arrependimento, isso é contido no Céu e no Inferno, no livro de Allan Kardec, o arrependimento não é suficiente para sanar o mal que a gente faz, né? Se bem que o arrependimento seja fundamental, porque o arrependimento indica que nós tomamos conhecimento e consciência do mal que causamos. Sem essa tomada de consciência é impossível o arrependimento. Mas ele, por si só, não altera muita coisa, ele só fica uma coisa interna nossa. O segundo passo para nos recompormos perante a lei divina e perante nós mesmos e perante os outros é a expiação. No que consiste a expiação? A expiação consiste em sentirmos na pele a dor que provocamos no outro. Só quando a gente realmente sente isso, a gente consegue avaliar a dimensão do sofrimento que o outro sentiu em função das nossas atitudes, da nossa maledicência, por exemplo, né? Então, lembramos aqui de uma história que o Divaldo conta. O Divaldo, esse orador espírita muito reconhecido, médium, escritor de várias obras espíritas, psicógrafo, médium psicógrafo, em que ele relata uma situação de doença dele, e aqui eu vou contar sem muita preocupação de detalhe, mas então vai ser de memória, me perdoe se eu não for absolutamente fiel à história, mas no geral é esse o conteúdo. Então ele conta que ele sofria de uma bursite muito dolorosa. E apesar de ter tentado vários tratamentos com os médicos materiais, ele não obtinha resultado. E então ele acabou optando por fazer um procedimento cirúrgico. E mesmo pós-operatório foi bastante difícil, bastante sofrido. Então ele foi perguntado sobre por qual razão ele não optou por uma cirurgia espiritual. E ele então comentou que ele precisava sentir a dor nele para poder avaliar a dor no outro. Então veja, esse é um exemplo que ilustra bem a questão da expiação, né? Às vezes trata-se de uma experiência apenas para que a gente se sensibilize para o sofrimento alheio. Mas é um sofrimento, né? Então achamos que esse relato do Divaldo é bastante interessante e ilustrativo para nós. Mas, além do arrependimento da expiação, o texto fala que existe ainda uma terceira etapa, um terceiro passo para, de fato, nos recompormos perante a lei. A lei divina, que conforme o primeiro mandamento, nos ordena a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E apagarmos, então, as consequências daqueles atos funestos que nós cometemos de forma inconsequente, né? Ao longo das nossas vidas, muitas vezes, que é a reparação. A reparação é aquele estágio onde nós consertamos o mal que nós fizemos ao outro. Às vezes a gente tem a condição de repararmos o mal nesta vida mesmo, né? Mas, muitas vezes, a reparação ela vem numa existência posterior. E por isso a gente passa por determinadas experiências que a gente às vezes não avalia, mas por que eu estou passando por isso, né? Se aparentemente eu não provoquei. Nós estamos reparando, estamos tendo a oportunidade de reparar o mal que fizemos. E isso deve nos alegrar, porque nós estamos no processo de superação das nossas deficiências, né? Bom, com
relação à questão das fake news, nós ainda temos uma história narrada que é atribuída a Sócrates, que é das três peneiras. Então, no que consiste essa história? Diz que o Sócrates, esse filósofo importantíssimo para a história da humanidade, filósofo grego, que viveu no século IV a.C., tinha muitos discípulos. Sócrates uma vez foi abordado por um dos seus discípulos que falou para ele assim: Sócrates, eu tenho uma coisa para te contar. E Sócrates o interrompeu, e antes que ele pudesse começar a contar a tal coisa, Sócrates falou para ele assim: o que você vai contar é fato. Porque, e o que é o fato? O fato é um acontecimento que de fato ocorreu na realidade. Então ele diz: se não for fato, não me conte. Mas tinha um outro critério ainda. O que você vai me contar é verdade? E o que é a verdade? A verdade é algo que nós não podemos ter certeza se o que nós vamos contar é verdadeiro, efetivamente verdadeiro, né? Até porque nós não temos total, não somos totalmente donos, né, de nenhuma verdade. Nós somos seres falíveis e às vezes o que a gente acredita ser verdadeiro passa longe dessa condição. Quantas vezes nós temos que rever uma situação ou uma crença lá na frente, na medida em que a gente amadurece ou na medida em que a gente possui outras informações e outros dados, e a gente chega à conclusão que aquilo não corresponde à realidade de fato. Então Sócrates falou para ele: se não é fato, nem é verdade, não me conte, guarde para você. Mas ainda Sócrates falou para ele uma terceira peneira, que é a peneira da necessidade. O que você vai me contar é necessário? E o que Sócrates quis dizer com isso? Né? Às vezes a gente quer falar alguma coisa e essa coisa, esse algo, não vai causar nenhum benefício para ninguém, não vai ajudar a ninguém a solucionar nenhum problema. Quando nós buscamos a solução de um problema, né, e de coração limpo, de coração verdadeiro, e que nós então compartilhamos alguma coisa para buscar uma solução, e isso de uma forma muito discreta, muito cuidadosa, então fica tudo bem, né? Porque aí nós temos uma boa intenção. Não, a nossa ação não é baseado só na divulgação de um evento. Então Sócrates fala para ele: bom, se você passou por essas três peneiras, a verdade, a necessidade e o fato, então pode me contar. Caso contrário, enterre isso com você. Então nós vemos a sabedoria do Sócrates aqui, e isso deve servir para nós como um critério, né, para nós quando temos o ímpeto de compartilhar com alguém alguma coisa, verificarmos qual é a nossa verdadeira intenção com aquilo. Porque nós sabemos que a divulgação de alguma coisa pode causar um mal terrível à reputação de alguém, denegrir a imagem de alguém. E daí, como é que nós reparamos isso depois que várias pessoas tomam conhecimento, né? Como é triste a gente compartilhar com alguém uma situação, ou mesmo que a gente não compartilhe assim, de forma explícita alguma coisa, mas que a pessoa, por dividir conosco a nossa intimidade, ela fica sabendo de alguma coisa da nossa vida e ela, né, acaba passando adiante. Que triste é quando a gente
no contato com A, B, C, D, né, e que a gente fica desconfiado se aquelas pessoas tomaram conhecimento daquilo que foi passado adiante, que situação mais desagradável nós ficarmos naquela sensação, será que essa pessoa sabe, né, do que me aconteceu, do que eu fiz? Ninguém gosta disso, né? Então, todo cuidado é pouco quando nós vamos comentar alguma coisa, para que nós não caiamos na maledicência. Bom, uma outra situação, né, que nós achamos interessante passarmos aqui é a questão desse comportamento que ele passa longe da bondade e da caridade. Quando nós somos bondosos e primamos por esse sentimento, queremos cultivar o bem, a bondade dentro de nós vamos ser muito mais cuidadosos no que nós falamos, né? A forma como a gente conduz a nossa vida com relação ao dia a dia e às pessoas com quem a gente convive ou não, né? Então, no livro, na questão 886 do Livro dos Espíritos, há uma questão que é colocada para os espíritos, que é a seguinte: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Então nós temos uma observação que diz assim, que a caridade, como entendia Jesus, não se restringe à esmola material, mas sim à benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. E Jesus foi pródigo, né, em mostrar isso, né, para as pessoas. Ele praticou a caridade moral, né, quando a caridade material, quando, por exemplo, ele multiplicou os pães, sanando a fome material daquelas pessoas. Mas, paralelamente, a gente pode tirar disso também uma grande caridade espiritual, né? Se formos nos aprofundar no que esse compartilhamento desse pão material também implica no pão espiritual. Então, pensando nessa resposta dos espíritos, muitas vezes eu particularmente ficava achando assim, poxa, mas são palavras meio que sinônimas, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Mas refletindo sobre isso, cheguei à conclusão que tem uma diferença ainda que sutil, né? E fomos buscar no dicionário. E no dicionário diz assim, que benevolência é uma qualidade de quem demonstra ter afeto, bondade, boa vontade em relação a outras pessoas, revelando com isso altruísmo e empatia. Então vamos lá, qualidade de quem tem afeto. Ora, quando nós temos afeto por alguém, nós somos automaticamente benevolentes, porque o afeto é um sentimento que implica em cuidado, em carinho, em proteção, né? em acolhimento. Então, quando nós nutrimos esse sentimento de afeto, o desejo de prejudicar alguém, essa pessoa, passa longe, né? Pelo contrário, nós procuramos preservar essa pessoa de qualquer imagem negativa que ela pode ter. Porque a imagem negativa, ela já deu conta de fazer. Agora, não cabe a nós ainda potencializar essa imagem, né? Mas o dicionário vai além, porque ele diz assim, a bondade, que nós já, de certa forma, abordamos, a boa vontade com relação aos outros, revelando altruísmo e empatia. O que é ter boa vontade com relação aos outros? A boa vontade é aquela atitude em que nós nos predispomos a entender o outro, né? Não nos fechamos para qualquer situação que atribuímos um valor negativo,
para o que o outro fez ou falou, né? Então esse sentimento de boa vontade é fundamental também no que tange a benevolência. Mas ele diz assim, isso, a boa vontade, revela altruísmo e revela empatia. Por que altruísmo? Porque o altruísmo é um sentimento onde a gente abdica dos nossos interesses pessoais. E um dos nossos interesses pessoais é falar mal dos outros. Às vezes a gente tem uma vontade de fazer uma fofoquinha, né? Mas quando a gente abre mão disso, nós estamos deixando de ser egoístas, que é o contrário do altruísmo, né? Então, e a gente sabe que o egoísmo é uma das chagas da humanidade, né? Como consta na doutrina espírita. Mas não só o altruísmo, a boa vontade revela também a empatia. Por que empatia? Porque ela faz com que a gente desenvolva a capacidade de nos colocarmos na posição do outro. E quando nós nos colocamos na posição do outro, a gente tem uma dimensão muito mais clara, maior, daquilo que a gente gostaria que o outro fizesse se tivesse no nosso lugar, né? Então, a empatia também revela o nosso comportamento benevolente. O segundo aspecto da caridade é a indulgência para com as imperfeições alheias. Indulgência quer dizer misericórdia, piedade, compaixão. E a misericórdia consta de uma das bem-aventuranças, que diz que bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Quem de nós não deseja a misericórdia alheia quando somos assolados por uma dor imensa, né? Dor física ou moral, né? Então, é importante que a gente tenha misericórdia para com os outros, porque também desejamos que os outros tenham misericórdia para conosco. Por fim, ele fala perdão das ofensas, né? Nós sabemos que perdoar não é algo fácil. E não é porque nós ainda somos espíritos muito infantis. Nos melindramos por pouca coisa, nos sentimos ofendidos, até quando as pessoas não têm intenção de nos ofender. Mas a gente toma ferro e fogo algumas situações que, se fôssemos um pouco mais maduros, nós relevaríamos, nós teríamos boa vontade, né, de entender o comportamento dos outros. E demonstramos grandeza de sentimento e de caráter quando aquele alguém que um dia nos magoou precisa do nosso auxílio. E então nós nos propomos a auxiliá-lo. E o interessante é que a falta de perdão é aquilo que transforma a nossa vida no inferno, porque é um peso que nós carregamos, sobrecarregando a nossa bagagem emocional com episódios que não nos levam a nada, né? Agora, o que é perdoar, né? Então, eu conversando com uma conhecida, ela falou para mim assim, eu não perdoo. Eu não perdoo porque eu não consigo esquecer. E aí, conversando, eu falei para ela assim, mas e quem disse que perdoar é ter amnésia? Porque, na verdade, nós não esquecemos o que acontece conosco. Tanto as coisas boas como as coisas ruins. É claro que tem certas coisas que a gente vai apagando, né? São coisas irrelevantes, né? Mas aquilo que, de alguma forma, representou algo importante na nossa emoção, a gente não esquece, né? Agora, uma coisa é você não esquecer e, ao mesmo tempo,
nutrir dentro de você um desejo de vingança, um desejo de revide, uma vontade de prejudicar o outro, aquela velha história, né? Deixa estar, jacaré, né? Esse é um ditado antigo quando eu era criança. Deixa estar, jacaré, a lagoa de secar. Ou então, Deus castiga, pode deixar. Então, na verdade, nós estamos transferindo para Deus um desejo nosso de vingança. Então, aí nós podemos identificar que não houve um perdão verdadeiro. Quando nós de fato perdoamos, ainda que a gente se lembre daquele episódio que um dia nos causou desconforto e dor, a lembrança já não mexe com o nosso emocional. E a gente lembra, simplesmente lembra, como a gente lembra de um passeio, como a gente lembra de um fato qualquer, né? Aquilo não nos tira do sério, né? Então aí a gente pode identificar o quanto já superamos aquele evento doloroso, mas que já não nos machuca mais. Então essa questão do perdão, ela é muito importante porque denota nosso amadurecimento moral, né? Bom, nós também gostaríamos de voltar à questão da fofoca, porque a fofoca, ela é um caso muito sério, né? Ela está dentro dessa questão das fake news, né? E eu me lembro que eu tinha uma companheira, uma colega de trabalho, que ela era daquelas pessoas que a gente gostava de estar junto com ela, porque ela sempre tinha uma história engraçada para contar. E interessante que nela tudo, até quando ela falava sério, ela era engraçada. Então, ela atraía muito a nossa atenção. Era agradável, né, estar com ela. Só que, às vezes, ela descambava para fofoca. E um dia, uma de nós falou para ela: puxa, mas você é fofoqueira, hein? E aquilo teve um impacto nela terrível. Ela se sentiu muito ofendida, né? E tem aquele ditado que diz: bateu, doeu, toma que é teu. Então aquilo estava dentro dela. Então doeu por quê? Porque ela, mesmo não querendo admitir, a fofoca fazia parte da personalidade dela. Bom, mas então ela começou a se justificar. Ela disse: não, eu não sou fofoqueira, porque tudo que eu falo é verdade. E então eu observei o conceito que ela tinha de fofoca. Para ela, fofoca era aquilo que não correspondia à realidade. Mas dentro do nosso conceito espírita, que trabalha com a questão da bondade, da benevolência, do entendimento, de não denegrir a imagem do outro, esse conceito mostra que mesmo quando a gente fala alguma coisa que é verdadeira, mas se aquilo não contribui em nada para promover, né? Para promover o outro, para quê? Né? Com que objetivo nós vamos falar alguma coisa? Se é para ajudar, é importante que a gente fale, né? Agora, quando a gente fala alguma coisa assim, nós traímos a confiança das pessoas. E eu me lembro de um episódio onde a pessoa confidenciou que ela queria se suicidar. Veja, como a gente se omitir diante de uma situação dessa? Aí é importante a gente até compartilhar com alguém que possa realmente tenha uma ascendência sobre essa pessoa, que ela, né, vá ao encontro dessa pessoa e, na medida do possível, dissuada essa pessoa de cometer esse ato que pode causar para ela um malefício ainda maior, né? Porque dentro da doutrina espírita nós sabemos que o suicídio ele não resolve nada. Por quê? Porque nós continuamos vivos, levando para a outra dimensão as nossas dificuldades. Além do que, quanto sofrimento
o espírito provoca nele mesmo ao interromper uma programação de vida onde ele tinha um papel fundamental naquela família, naquele ambiente, naquele trabalho, né? E ele interrompe, evitando que ter oportunidades luminosas no futuro, né? Além do sofrimento que causa ao próprio familiar, que vai se sentir às vezes atacado, acusado, porque a nossa sociedade é muito cruel com relação a isso, né? Culpando aqueles que podem ter, né, tido alguma responsabilidade naquele ato, mas eles não foram diretamente e conscientemente responsáveis, né? Então, devemos ter muito cuidado com o que nós falamos, com o que nós divulgamos a respeito dos outros, né? E com relação, então, a fake news, particularmente para nós espíritas, ou para qualquer pessoa que tem uma ascendência sobre outras pessoas, por exemplo, no caso, nós, né, que fazemos, coordenamos grupos de estudos, fazemos palestras espíritas, muitas vezes para um público que vai tomar conhecimento daquele conteúdo naquele dia, é muito importante que o que a gente fale esteja respaldado pela doutrina. A nossa opinião pessoal, muitas vezes, ela é carreada de muitos preconceitos, de valores muito equivocados. E então, quanto mal a gente pode fazer àquelas pessoas que, por vezes, tomam o que a gente fala como verdade e sai dizendo: aquele palestrante, aquele coordenador falou isso, isso e isso, né? Deve ser verdade, porque se ele falou é verdade. E nós estamos muito longe da perfeição. Então, tomando consciência disso, devemos nos policiar muito sobre o que falamos. E também pelo mal que podemos causar ao próprio movimento espírita, quando nós divulgamos algo que, na verdade, é absolutamente contrário aos preceitos doutrinários. Então, meus irmãos, essa é um pedacinho, né, desse universo enorme de fake news que nós nem arranhamos, né, o conteúdo, mas queremos agradecer a participação de todos e novamente pedimos a Jesus que nos ilumine, ampare nessa existência, para que todas as nossas atitudes sejam pautadas pelos ensinamentos do Evangelho.